Vamos estar abrindo a palavra do Senhor. Livro de Miqueias. Vou esperar todo mundo estar abrindo. Livro de Miqueias. Miqueias fica do lado de Naum. Né? Melhorou alguma coisa? Próximo de Abacuque. Amém? Livro de Miqueias. Quando orava por esse culto, Deus trouxe essa palavra, né, no coração. Eu creio que vai estar falando com cada um de nós essa noite. Livro de Miqueias, capítulo de número 6. Miqueias, capítulo de número 6. Nós vamos estar vendo o versículo de número 8. Miqueias, capítulo de número 6, versículo 8. O pessoal da galeria achou, encontrou todo mundo? Amém? Diz assim, a palavra do Senhor. E o Senhor te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Só aqui, vamos se sentar em nome de Jesus. Isso aqui é uma declaração do Senhor. Ele levanta um profeta para declarar para o povo o que ele esperava do povo naquele momento. Esse profeta ele é levantado, mas para nós entendermos o que o Senhor quer com nossas vidas, nós temos que ir um pouquinho no contexto da história. Esse livro ele é escrito em 7 capítulos. E o que acontece aqui? Esse profeta é levantado porque o povo naquela época estava vivendo tranquilinho, estava vivendo de maneira assim, ó, cada um cuidando dos seus negócios, cada um cuidando da sua vida, e passaram a perder um pouco da essência do Senhor, né? E a palavra fala que era um momento de crise, então cada um fazia do seu jeito, cada um fazia da sua maneira, e Deus levanta esse profeta para estar chamando, e Deus quando levanta um profeta é para estar trazendo as coisas de volta. E quando eu orava por esse texto, e Deus foi me mostrando que muitas vezes essa tem sido a nossa conduta de vida, né? Nós estudamos hoje de manhã que nós recebemos o Espírito de poder, o Espírito Santo, para alcançar vidas, para mudar história. Essa é a essência do Evangelho, né? Até nós estávamos ali fazendo oração, a irmã falou uma coisa bonita, nós vamos para o Senhor não por medo, nós vamos para o Senhor pela alegria de estar na presença do Senhor, que Ele é o nosso Deus. E esse momento aqui, esse profeta é levantado porque o povo vivia de maneira tranquila, de maneira cada um fazendo as suas coisas. E esse profeta ele é levantado e nós vamos decorrendo, nós pegamos aqui do capítulo número 1, né? Eu vou passar rapidinho só para a gente chegar onde Deus vai falar conosco essa noite. O profeta ele começa a chamar o povo, era um povo desonesto, era um povo que não era honesto nos seus negócios, era um povo que queria levar vantagem nas coisas, era um povo que cada um corria atrás dos seus próprios interesses, então era um lugar que tinha muita mentira. E esse profeta, ele não era de Israel, ele não era de Judá, ele era do interior, mas ele vinha, Deus levantou ele para profetizar em Israel, para profetizar em Judá. O que Deus queria com esse profeta? Traz o meu povo de volta nos caminhos do Senhor. E ele vem falando aqui que era um povo que tinha muita cobiça, né? E esse profeta vem exortando, e ele exorta o povo de maneira geral, e eu vejo que nos últimos cultos, Deus vem nos dando palavras de exortação, Deus vem trazendo para que nós possamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E esse profeta aqui, ele é levantado e ele fala com os líderes, né? Os sacerdotes na época, que estavam ali também, mas não tinha o fogo de Deus, não tinha a presença do Senhor, eles faziam e nada acontecia, né? Então estavam ali, mas não tinha poder, e Deus levanta esse profeta nesse contexto, né? E Deus levanta esse profeta e começa a exortar o povo, e nós vamos vindo até chegar nesse versículo, né? Nesse capítulo de número 6, só que a hora que chega aqui, o que Deus faz? Deus chama o profeta e fala para o profeta, é o seguinte, reúne o povo, reúne todo mundo, porque eu tenho uma contenda com esse povo, eu tenho um desacerto com esse povo, porque esse povo não está querendo fazer a minha vontade, e agora chegou a hora de ajustar as contas. Nesse capítulo aqui, de número 6, Deus chama o profeta e fala para o profeta, hoje nós vamos colocar os pingos nos is, nós vamos acertar a situação. E aqui nós vamos estar lendo aqui para entender essa palavra, capítulo 6, versículo de número 1, fala assim, ó, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te e contende com os montes,
montes, e ouçam os outreiros a tua voz. Versículo 2. Ouve, montes, a contenda do Senhor, dos fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda contra o povo, e com Israel, e os entregará em juízo. O que o Senhor quis dizer aqui? O Senhor falou o seguinte: eu tenho uma contenda, eu tenho uma desavença com o povo, porque o povo não está caminhando segundo a minha vontade. O povo não está fazendo aquilo ao qual eu determinei. E agora o que ele faz? Ele pega os montes, os outreiros, os fundamentos da terra, e ele fala o seguinte: vocês são testemunhas do que eu fiz. Vocês são testemunhas, os montes, os outreiros, testemunha do que eu fiz para esse povo. E testemunha de que esse povo não está caminhando segundo a minha vontade. Então ele arma ali um tribunal. Ele arma ali ele simula ali um tribunal para vir trazer o juízo para o povo. E ele pega e chama o povo e fala: levanta, vem então, coloca diante de mim que os outreiros e os fundamentos da terra são testemunha da nossa conversa hoje aqui. E ele chama o povo para contender, né? Versículo de número 3. Ó povo meu, o que te tenho feito? O Senhor eles coloca numa situação da seguinte forma: ó meu povo, o que eu tenho feito para que haja essa conduta? Né? É uma pergunta isso aqui no versículo número 3. Ó meu povo, o que te tenho feito? E em que te enfadei? Para testificar contra mim? Em que eu estou te pondo peso em vocês? Em que eu estou te enfadando para vocês testificarem contra mim? O que o Senhor estava falando para aquele povo ali? O que eu fiz para vocês vir contra aquilo que eu estou colocando? Quer dizer, Deus estava cuidando do povo e o povo com dificuldade de aceitar. E Deus falou muito forte no meu coração, porque nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes Deus está cuidando, Deus está fazendo, mas nós temos dificuldade de aceitar as coisas de Deus. Você sabe por que nós temos dificuldade para aceitar as coisas de Deus? Nós somos egoístas. Quando nós aceitamos as coisas de Deus, nós temos que deixar as coisas do ser humano, as coisas da carne. Para nós aceitarmos as coisas de Deus, nós estávamos falando ali com o pessoal do louvor, né, um propósito: vamos orar mais, vamos fazer mais. Mas para nós fazermos isso, nós temos que abandonar as coisas da carne. Nós temos que sair da televisão, nós temos que parar de dormir menos, nós temos que mortificar a nossa carne para fazer a vontade de Deus. E Deus fala aqui com esse povo: mas espera aí, o que eu fiz para vocês? Em que eu enfadei vocês? Em que eu pus canseira? Né? Olha Deus contendendo com esse povo. Versículo de número 4 fala assim: ó, certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. O Senhor fala para eles assim: vocês esqueceram do que eu fiz para vocês? Vocês eram escravos, eu fui lá e libertei vocês. Vocês eram escravos, eu remi a escravidão de vocês, eu arranquei vocês dessa situação. Vocês esqueceram, eu coloquei homens de Deus para liderar vocês, eu coloquei líderes, eu coloquei Abraão, eu coloquei pessoas para estar caminhando à sua frente, para liderar vocês. Vocês esqueceram do cuidado que eu tive com a vida de vocês? E eu trago para a nossa vida também. Como é difícil nós nos submetermos a homens e mulheres de Deus, né? E o engraçado aqui é que ele coloca Miriam também, né? Uma mulher usada também nas mãos do Senhor. E como é difícil nós nos submetermos. Você sabe por que é difícil? Porque nós olhamos para o homem e esquecemos de ver a autoridade que está sobre aquele homem. Deus instituiu líderes, Deus instituiu pessoas. Então quando você olhar para um homem de Deus, você vai ver um ser humano, mas atrás daquele ser humano, por trás daquele ser humano, existe a autoridade outorgada por Deus. Não é qualquer um, não. Deus instituiu, senão ia ter um monte de líder, um monte de pastor, um monte de gente. Não, Deus pega traz para ser pastor, para ser autoridade, para conduzir o povo aos caminhos do Senhor. E Deus fala aqui com esse povo: mas escuta, eu levantei líderes, eu tirei vocês do Egito, vocês estavam na servidão da escravidão, vocês estavam no pecado, levantei pessoas para conduzir vocês à terra prometida, Canaã, a promessa de Deus. E nós estamos juntos nessa caminhada, caminhando a promessa de Deus. Todos nós estamos aqui, o nosso foco é chegar na promessa de Deus. É uma hora chegarmos à vida eterna, chegarmos com o Senhor, mas nós temos uma caminhada.
até chegar lá. E Deus levanta homens e mulheres de Deus. E essa noite, que nós possamos entender e olhar para essas pessoas com respeito e entender que eles não estão ali, não caíram de paraquedas ali, o pastor gostou desse, vou pôr esse aqui. Não, isso aí é debaixo de muita oração, isso é debaixo de muita direção. Deus está no controle da situação. E eu trago isso para nossos dias de hoje, porque nós temos essa dificuldade. Nós temos dificuldade muitas vezes nós ouvimos coisas e não gostamos. Né? Nós estamos estudando no discipulado a questão de autoridade. E o fato de eu não concordar, muitas vezes o meu líder, ele vem num invólucro, ele vem de uma forma que muitas vezes não é aquilo que eu quero, mas é o que eu necessito para ter o crescimento. Muitas vezes eu vou olhar para o meu líder e vou falar assim, nossa, mas podia ser melhorzinho um pouquinho, podia ser mais bonzinho um pouquinho, mas é aquilo que Deus instituiu para levar você à presença do Senhor, é aquela pessoa que Deus instituiu para mudar o seu caráter, para transformar a sua conduta de vida, para te chamar você e falar, muda, está errado. A conduta errada. E Deus faz isso com as pessoas. Deus faz isso. Deus é Deus sobre todas as coisas, mas Ele usa homens e mulheres de Deus. Ele usa o ser humano. Nós estávamos vendo aqui hoje, estudando hoje a escola bíblica de manhã, o milagre que Pedro fez, até eles assustaram, porque em nome de Jesus houve a cura, mas a mão foi de Pedro, que tocou no coxo e ele passou a andar. Então Deus usa homens e mulheres de Deus, e nós temos que entender isso essa noite, e tomar posse dessa bênção para as nossas vidas. E ele continua falando aqui, nós estamos no versículo de número 4, né? Certamente fiz subir a terra do Egito, da servidão te remi, e pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Versículo 5, povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Setim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor? Ele fala para o povo. Vocês lembram o que aconteceu quando vocês foram passar por Gilgal? Vocês lembram o que aconteceu? Que Balaque, o rei daquela terra, ele chamou um profeta, Balaão, um falso profeta, para profetizar maldição contra o povo. Você lembra que aconteceu isso? E eu fui à frente, e aí, em vez de quando ele ia declarar maldição, saía da boca dele bênção? Deus está falando para ele, você lembra que eu estava cuidando de vocês? E nesse ponto, Deus fala assim, vocês lembram que eu declarei que maldição sem causa não encontra pouso? O que Deus estava querendo dizer? Enquanto nós andarmos no caminho do Senhor, enquanto nós fazermos aquilo que é determinado por Deus, Ele está cuidando de nós. A maldição não vai nos alcançar, Ele está lembrando o povo disso. Ele está lembrando o povo disso. Por que vocês estão fazendo de qualquer jeito? Por que vocês estão fazendo de forma errada? Achando que a palavra de vocês é maior que o ensino que eu dei? Vocês lembram? Que se vocês procederem mal, a maldição vai alcançar. Mas se procederem bem, a bênção vai acontecer, porque maldição sem causa não encontra pouso. E ele vem tratando esse povo e trazendo tudo isso à lembrança. Ele vem trazendo, e eu volto para nós, cada versículo desse eu volto para nós entendermos quantas vezes Deus tem cuidado, quantas vezes Deus tem feito no nosso meio, quantas vezes Deus tem cuidado das nossas vidas, mas nós insistimos em fazer errado, nós insistimos em falar mal das pessoas, nós insistimos em fazer as coisas erradas, nós insistimos em querer fazer do nosso jeito, nós insistimos em achar que o culto é uma democracia, que cada um faz do jeito que quer. Não, as coisas com Deus não é uma democracia, tem ordem. Deus é o rei que determina a ordem, nós somos servos para cumprir essa ordem. E nós temos que entender isso, e Deus está falando aqui para eles, escuta, você lembra quando vocês foram passar lá na terra de Moabe? Não tinha outro lugar, vocês tinham que passar. Vocês estavam lá, todo mundo com medo, tinha que atravessar. O que o rei fez? Foi lá e trouxe Balaão. Balaão, eu vou te dar uma grana, uma fortuna, vou te dar um dinheiro. Profetiza contra esse povo. O Balaão pegou e fez assim, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um altar, vocês me trazem aí as ofertas, que eu vou fazer um altar, e vou orar, e vou profetizar maldição contra esse povo. Então, esse povo não vai passar. Esse povo não vai passar. Para quem conhece a história, né? O que aconteceu ali? A hora que ele chegava para profetizar, saía da boca dele bênção. Ele não conseguia profetizar, o rei ficava louco, o rei ficou furioso. Me escuta, eu te chamei para você profetizar maldição, você está profetizando bênção? Aí o que aconteceu? Ele falou para o rei, não, rei, é porque aquilo que Deus está abençoando não tem como eu amaldiçoar, rei, mas eu vou fazer de novo, me traz mais oferta, vamos fazer outro altar. E foi isso por 3 vezes, foi fazendo, e nada. Aí o rei ficou muito bravo, e Deus traz isso é lembrança desse povo. Deus quer nos abençoar.
Depois disso, o que aconteceu depois disso? Balaão falou para o rei, falou: rei, o negócio é o seguinte, esse povo serve um Deus vivo, um Deus poderoso. Nós só podemos ir contra esse povo se tiver pecado no meio do povo. Nós só podemos vencer esse povo se esse povo for contaminado. O que o rei fez? Pegou as mulheres do reino, falou para elas: então vai lá, leva coisas para eles, para os homens, e se infiltrem lá, e se envolva com os homens de lá. E o que Deus tinha falado? Não se misture com outros povos, não tenha esse contato com outros povos. A partir do momento que essas mulheres entrou e começaram a se prostituir lá dentro, a partir desse momento, houve uma grande enfermidade ali dentro, houve uma grande maldição. Os israelitas, o povo de Deus começou a sofrer, começou a morrer. Deus fala mais uma vez: enquanto está caminhando debaixo da bênção, enquanto está caminhando nos meus caminhos, vai ser tudo bênção, vai ser tudo vitória. Se começar a andar errado, se começar a fazer de qualquer jeito, a consequência vem. E Deus fala isso para nós hoje, meus queridos. É hora de nós revermos os nossos valores, a maneira da nossa conduta, do nosso dia a dia, aquilo que nós estamos, aonde que nós estamos olhando, o que os nossos olhos têm visto, as nossas mãos hoje que levantamos aqui hoje, louvamos ao Senhor, aonde nós temos colocado as nossas mãos. Páginas nós temos aberto, o que nós temos feito? Deus nos chama hoje a uma reflexão, Deus nos chama hoje a um entendimento, é um Deus que quer nos abençoar. Eu gosto de frisar isso porque se permanecermos bem, se tivermos uma conduta digna daquilo que é o nosso mestre, daquilo que ele tem nos ensinado, nós tomamos posse da vitória. Só que Deus é justo, se não procedermos bem, colhemos a consequência, amém? Continua falando aqui. Versículo de número 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei adiante de Deus, o Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos e com bezerros de um ano? O que ele está falando aqui? Vocês estão indo no templo, vocês estão indo na igreja, maravilha, está lotado, maravilha, é isso mesmo. Só que vocês vão chegar diante de mim com o quê? Com oferta? Com coisas que eu dei a vocês? As pessoas daquela época achavam que por ir no templo, né, e muitos de nós pensam isso nesse dia de hoje, achamos que por virmos na igreja num domingo e entregarmos uma oferta, está tudo certo com Deus. Meu querido, eu quero te falar uma coisa, o evangelho é vida, o evangelho tem que gerar vida. Nós estávamos vendo hoje na escola bíblica dominical que o milagre, o poder de Deus, o milagre, se não mudar o nosso caráter, vai passar. O milagre acontece hoje, passou amanhã e foi embora. O que faz a diferença? Caráter transformado. O que faz a diferença? Deus na sua vida, esse faz a diferença. E esse povo achava que é o seguinte: eu vou lá, eu levo uma pombinha, eu levo uma oferta para o meu Deus, e aí está tudo certo. E Deus fala para ele assim: com que vocês vão chegar diante de mim? Vocês vão chegar diante de mim com oferta? Vocês vão chegar diante de mim com coisas que eu dei para vocês me entregarem? E nós temos que rever a maneira que nós estamos caminhando com o nosso Deus, a nossa motivação para servir esse Deus, a nossa motivação para ir nos cultos, não é simplesmente religiosidade. Por muitos anos, a nossa nação foi uma nação religiosa. Por muitos anos, Jesus Cristo foi pregado num crucifixo. Por muitos anos, isso aconteceu, mas não. De repente veio o Espírito Santo para nos abrir os nossos olhos, para nos mostrar que Jesus está vivo, para nos mostrar que o Espírito Santo está no meio de nós, operando maravilhas a cada dia e transformando vidas. E isso é o evangelho, tem que virar vida. Mas quantos de nós não conseguem fazer disso vida? Quantos de nós estamos caminhando, vou na igreja, misericórdia, você não pode nem falar que é cristão, porque o vizinho, se ouvir, fala: vixe, onde que é essa igreja que eu nem passo perto? Muita gente é assim, infelizmente, né? Hoje o cristão não é sinônimo mais né? Hoje torna-se o crente, né, uma coisa até pejorativa em muitos casos, né? Questão de pagar os outros, a questão de pagar as pessoas, a conduta. E Deus está falando: não resolve você ir só na igreja, meu filho, não resolve você ir só na igreja, levar uma oferta para mim, não é isso aí é a nossa obrigação, nosso dever. Nós temos que ir lá, orar, entregar nossa oferta, mas isso tem que virar vida. E essa palavra de hoje que possa cair nos nossos corações e gerar vida. Que o evangelho hoje venha transformar vidas aqui, que nós possamos ver a maneira como qual nós estamos tratando as coisas de Deus. Muitas vezes nós vamos num culto e ficamos pensando longe, distraído. Distraído, não estamos nem sabendo o que está acontecendo. Misericórdia, isso aqui foi feito para nós prestarmos um culto ao Senhor, foi feito para nós adorarmos a esse Deus, e nós levamos a coisa de maneira tranquila,
Versículo 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, e o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Olha o que o Senhor fala para eles. Me agradarei das coisas que vocês estão me trazendo? O que vocês têm para me apresentar? O fruto do ventre? O filho de vocês? O que vocês têm para me apresentar? Olha aqui que o Senhor vai mais longe ainda. Nós temos que rever os nossos valores. Nós temos que trazer esse entendimento para as nossas vidas nessa noite de hoje. Deus está querendo mudar o nosso caráter, forjar o nosso caráter. Alguns cultos, Deus vem trabalhando isso. Tira a cerca que tem impedido você de se aproximar do Senhor. Nós mesmos impedimos o Senhor de chegar. Nós mesmos, os nossos pecados, as nossas transgressões nos afastam da presença de Deus. Nós mesmos impedindo, e o Senhor vem tratando isso com a igreja. Aqui ele exorta líderes, pessoas que conduzem pessoas. Voltem-se ao Senhor, tenham uma conduta correta, porque senão não vai gerar vida. E todos nós somos exemplo para alguém. Se você aceitou Jesus Cristo, tem alguém te olhando. E a sua vida vai fazer diferença. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, não sei fazer nada, não tem problema. A sua conduta de vida é uma pregação. O irmão estava falando hoje, isso alegra meu coração. Ele foi no mercado lá, e conversando lá com o dono do mercado, a respeito do negócio de uma churrasqueira lá. E o irmão pegou e falou para ele, você é evangélico? Eu percebi, isso é diferente. E isso gera vida. Ele falou assim, não, é para a sua igreja, eu vou fazer o preço de custo, eu não vou ter lucro não, porque eu vi que você é diferente. Isso tem que gerar vida, meus queridos, isso está se perdendo. As pessoas olham para o cristão e quer cobrar mais. Não, esse aí, eu vou cobrar mais, da igreja. Não, esse aí, dinheiro à vista, eu não cheque, não marco, não faço nada disso. Isso é feio. Isso é feio. E o Senhor hoje está nos chamando a uma vida de cristão. Nós levamos o nome de Cristo. Está acima de todos os nomes. Quando a pessoa te olha, eu sou o André. Só que eu sou o André cristão. Servo de Deus. Existe um nome sobre meu nome que é acima de todos os nomes. Nós temos que entender isso. A sua conduta errada não está denegrindo só a sua imagem. Porque a sua imagem, você está aqui na terra, a sua imagem, você causou aquilo. Mas você está denegrindo a imagem. Você está denegrindo um nome que está acima do seu nome. Que essa noite nós possamos entender essa contenda que Deus teve com o povo. Deus me trouxe essa palavra aqui e foi muito claro, muito nítido a questão, porque geralmente dia que a gente vai pregar e aí fica naquela questão e tudo, até minha esposa falou, você está tranquilinho? Foi, Deus entregou, Deus quer passar um recado para o povo, é hora de conserto, é hora de conduta, é hora de mudança de conduta, que nós possamos, cada um de nós, às vezes você pode estar pensando assim, pastor, eu sou certinho, isso não é para mim não. Meu querido, eu vou falar uma coisa para você. Se você está sentado aqui hoje, essa palavra é para você. Se você está sentado aqui hoje, reveja seus valores. Os visitantes estão nos visitando aí. Se Deus te trouxe você aqui essa noite, essa palavra é para você. Deus tem bênção para a sua vida, Deus quer te alcançar, Deus quer mudar a sua história. Amém? Vamos continuar aqui. Aí chegamos nesse versículo abençoado, que é o que nós começamos a ler, versículo de número 8. E ele te declarou, o Senhor te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Olha o que o Senhor fala para ele. O que é bom para vocês? O que é bom e o que o Senhor pede de ti? Deus não pediu nada disso, Deus não pediu nada daquelas coisas que eles vinham fazendo. Deus fala o seguinte, sabe o que eu peço de vocês? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas nessa noite de hoje. E eu fui pegar aqui para entender, 3 pontos o Senhor nos pediu. E essa noite nós vamos estar tomando posse. Primeiro ponto, que pratiques a justiça, Pratiques a justiça. Eu já quero começar falando o seguinte, prática é conduta. Justiça não é, no papel é uma maravilha, no papel é bonito. Justiça, aqui ele fala, pratiques a justiça. É uma prática, é uma conduta justa. Será que a nossa conduta tem sido justa? Será que a nossa conduta, cada um de nós vamos refletir na nossa conduta que nós estamos tendo. Eu busquei aqui, o que é práticas de justiça? É uma ação correta. Será que a nossa ação está correta? Será que a nossa ação, que nós temos caminhado, é um caminho prescrito?
Será que nós estamos caminhando no caminho prescrito? Será que nós estamos analisando o caminho que nós estamos andando? Ou nós vamos indo do jeito que vai? A vida leva eu vou tocando o barco e vou levando. Caminho prescrito, caminho de decisão, caminho correto. Fala aqui, conduta justa. Será que nós temos sido justos com o nosso próximo? Será que nós temos feito acepção de pessoas? Será que nós temos nos nossos negócios? Será que nós somos pessoas justas? Ou nós queremos ganhar, queremos tirar? Vou falar uma coisa para os irmãos. Deus não trabalha dessa forma. Para Deus, o nosso sustento é essencial, Ele vai nos sustentar. Mas para Deus o mais importante é ganhar a vida. Se você vai fazer um negócio com a pessoa, mostre para aquela pessoa que você é um cristão. Mostre para aquela pessoa que o negócio é bom para todos. Você não tem que esfolar ninguém, você não tem que passar ninguém para trás. Caminhar segundo os caminhos de Jesus. Jesus foi o justo juiz. Jesus, Ele é o justo juiz. Jesus, por onde Ele caminhou, Ele deixou exemplos. Que nós possamos ter esse exemplo, esse maior exemplo, né? Práticas de justiça. Segundo ponto, fala aqui, que ames a misericórdia. Algumas traduções está beneficência. Que ames a misericórdia. Eu peguei aqui. Misericórdia quer dizer bondade para com o próximo, generosidade, compaixão, bondade para com o próximo. Será que nós temos olhado para as pessoas com um coração de misericórdia? Será que nós temos pensado em ter uma bondade para uma pessoa? Será que nós temos feito isso? Né? Fala aqui, ame a misericórdia. Esse aqui é outro ponto que eu quero pegar. Toda vez que o Senhor fala ame, é um amor de atitude. Toda vez que o Senhor fala ame, não é falar, eu amo, eu te amo, não. É amor de atitude. Jesus, Ele entregou a vida dele pelas nossas vidas. Jesus não tinha nada a ver com isso. Ele se fez maldição para que nós fôssemos justificados. Ele derramou sangue sobre as nossas vidas. E nós temos que entender que esse amor é um amor de atitude. Nós temos tido esse amor de atitude para com as pessoas? Ou nós estamos mais ou menos igual esse povo lá atrás, que cada um olhava para os seus próprios interesses. Cada um queria fazer do seu jeito, olhando para si só, em vez de olhar para o seu próximo. Generosidade. Será que temos sido generosos? Será que nós temos sido generosos? Essa semana, eu gosto, toda vez que eu venho trazer uma ministração, eu vejo coisas e vou pegando e vou. Eu vi um videozinho da Unicef. A Unicef fez um videozinho de uma criancinha, a criancinha branquinha, toda bonita e tal, né, pôs uma roupa de grife nela, mas impecável a menina, mais linda mesmo, estava, né, maravilhosa. Aí colocaram essa menina num restaurante, essa menininha ia nas mesas e tal, e o povo, ai, que lindinha, que linda, quer Guaraná? Vem cá, que linda e tal. Essa menina ficou andando lá. Tiraram essa menina, no outro dia, vestiram ela de mendiga, sujou ela inteira, pôs uma roupa errada nela, tudo. Pôs essa menina do mesmo jeito. A menina chegava nas pessoas, um tirava a bolsa do lado, a mulher tirava a bolsa, o outro... Não, chega para lá, não vem que não. Aí o outro chamou o garçom, tira ela daqui. Não, está atrapalhando aqui, tira ela daqui. Como que está a nossa conduta? Eu gosto de pegar essas coisas porque isso é pesquisa. E pesquisas são coisas do nosso dia a dia. Né? Hoje está todo mundo sentadinho aqui, lindo, maravilhoso, todo mundo bonito. Né? Mas e o nosso dia a dia? E quando nós saímos daqui para fora, como que é? Nós temos sido generosos para com o próximo, nós temos visto a necessidade do próximo. Deus nos chama hoje, irmãos, a algo especial. Deus nos chama hoje a reflexão. Compaixão. Nós temos tido compaixão. Nós temos olhado para as pessoas com compaixão. Nós temos olhado para as pessoas com a intenção de ajudá-las a resolver a dificuldade que elas têm. Outro ponto aqui, lealdade. Nós temos sido leal? Nós temos tido lealdade? Outro ponto aqui, fidelidade. Nós somos fiéis. A Igreja Batista Renovada hoje, né, nós temos a questão dos discipulados, temos a questão da escola bíblica, nós temos a questão do culto quarta, culto domingo. Será que nós conseguimos um tempo de fidelidade? Será que nós conseguimos cumprir com aquilo que nos é proposto? É hora de nós refletirmos. E o terceiro ponto, andes humildemente com teu Deus. Ande humildemente com teu Deus. Os outros dois primeiro refletem-se ao homem para com o homem. Né? Reflete homem para com homem. Praticar a justiça eu pratico com meu irmão. A misericórdia eu pratico também com meu irmão.
Eu tenho que ter misericórdia desse. E andar humildemente com Deus é reconhecer isso que foi pregado aqui hoje. É reconhecer que Deus é tudo em nossa vida. É reconhecer a sua majestade, a sua grandeza. É reconhecer que Ele enxerga além. Ele enxerga mais longe que nós. É reconhecer que existe um Deus e que Ele é Senhor. E que nós somos servos. Andar em misericórdia, na tradução minha de estudo, está se inclinar diante de Deus. Sabe o que é se inclinar diante de Deus? É você pegar aquilo que você acha que você sabe e olhar para aquilo que Deus está te ensinando e reconhecer que você não sabe nada. Eu, de uns tempos para cá, eu coloquei na minha cabeça que eu preciso estudar e comecei a ler. Eu leio em torno de um livro por semana, lendo, estudando. E hoje eu meditar na palavra de manhã que me mandaram, o irmão abençoado me mandou um devocional que fala sobre a sabedoria. E sabe o que fala nesse devocional? Você está certinho, você tem que estudar mesmo. Você tem que se capacitar mesmo, você tem que estudar mesmo. Só que, se você não tiver o Senhor, se você não tiver o temor, porque o princípio da sabedoria é o temor, você é um tolo. Jesus chamava os fariseus de tolo. Os fariseus eram os doutores da lei, pessoas estudavam a lei. Jesus chega para eles e fala: vocês são tolos. Você sabe por quê? Nós adquirimos conhecimento humano. A palavra de Deus fala que Ele vai nos revelar. Ele vai nos entregar aquilo que está além. Ele vai nos entregar aquilo que o ouvido não ouviu. Aí vai nos mostrar aquilo que olhos não viram. Então nós temos que buscar no Senhor. Essa é a diferença. Então não adianta. Eu posso ser o cara mais inteligente do mundo. Se eu não me prostrar e andar humildemente com o Senhor, não valeu de nada. Não valeu de nada. Sabe por quê? Deus, Ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Deus, Ele resiste ao soberbo. E isso tem que cair no nosso coração. E os 2 primeiros pontos é para com o homem. Esse aqui é para com Deus. Só que se nós conseguimos cumprir esse com Deus, os outros para nós é mais tranquilo. Porque nós vamos ouvir de Deus. Nós vamos ter intimidade com esse Deus. E essa é a mensagem que Deus está falando para nós hoje. Esses 3 pontos, Deus está falando com nós hoje. Pratique a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o Senhor. Que essa noite possa cravar nos nossos corações, que Deus possa continuar a falar sobre as nossas vidas, que Deus possa continuar a nos mostrar a cada dia que nós viemos a ser pessoas melhores, que nós viemos a achar graça diante de Deus. Hoje de manhã foi testemunhado um milagre aqui, eu glorifiquei a Deus. Sabe o que é isso? Deus se agrada, Deus vai e abençoa. Isso é bênção de Deus e nós temos que colocar isso no nosso coração. Para encerrar, a palavra do Senhor fala aqui, Provérbios 28:13. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então cada um de nós aqui hoje, nós vamos refletir na nossa vida. E aquela conduta errada, se nós nos arrependermos do pecado, se nós nos arrependermos daquilo que nós fazemos, olha que ninguém está vendo. Ninguém está vendo, só Deus, é só Ele mesmo. Só Ele mesmo que vai ver. Se nós nos arrependermos e deixarmos a conduta errada, nós alcançamos a misericórdia. E que isso possa cair nos nossos corações. Esse livro desse profeta aqui, eu vou te falar. Esse profeta exorta o livro inteiro dele. Ele vem falando, ele vem exortando. Só que no finalzinho aqui, ele fala também algo especial. No capítulo de número 7, aí no finalzinho ele está encerrando o livro dele, a participação dele aqui. Versículo de número 18, ele fala assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces da rebelião, do restante da tua herança? Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Sabe o que Deus está falando aqui, meu irmão? Eu sou Deus que tem prazer na misericórdia. Eu sou Deus que perdoa os pecados. Eu sou Deus que esqueço, fala aqui no versículo de baixo aqui, no versículo 19, tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, os nossos pecados, e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Quando nós nos arrependemos, Deus esquece o pecado, Deus esquece o nosso passado, Deus esquece aquilo. Glória a Deus por isso, senão não estaria aqui. Glória a Deus que Deus esquece, mas nós temos que esquecer também. Nós temos que, a partir daí, entendermos isso e passarmos a andar em conduta de vida diferente, passarmos a dar fruto. Que essa palavra venha cair nos nossos corações. Ele acaba falando aqui no versículo 20, darás a Jacó a fidelidade, a Abraão a benignidade, e que
e de que juraste aos nossos pais desde antigamente. Deus está falando aqui, eu encerro, o profeta fala assim, eu encerro, Deus falando para ele, eu encerro falando o seguinte: antigamente eu fiz uma promessa aos vossos pais, aos antecedentes, e eu vou cumprir na vida daquele que reconhece. A promessa do Senhor vai ser cumprida naquele que reconhece. Então que isso possa estar no nosso coração essa noite. Deus falou, Deus me trouxe muito forte essa mensagem para nós refletirmos essa noite, que se procedermos bem, não nos será imputado. Se procedermos bem, o pecado não nos será imputado. Deus acha graça, aquilo que fazemos de errado Deus esquece, lança no mar do esquecimento, e nós vamos caminhar em conduta digna, nós vamos ganhar a vida para o Senhor, nós vamos ter vida, e o Evangelho é isso. Se não virar a vida, nós entrarmos aqui, sairmos da mesma maneira que nós entramos, não aconteceu, somos meros religiosos. Mas se nós entrarmos aqui, e algo que foi ministrado aqui cair no nosso coração, e gerar fruto, Deus se agradou, a bênção dele vem sobre as nossas vidas, amém? Gostaria de chamar o louvor para estar vindo. Essa palavra, que possa Deus trabalhar nos nossos corações essa noite. Deus falou muito forte comigo, primeiro ouvido a ouvir, isso é meu. Principalmente quando Deus trata os sacerdotes, que eu li esse capítulo inteiro e fui lendo. Deus chama eles a um concerto, chama o povo, chama o sacerdote, chama cada um. Só que eu fico com essa promessa final: se procedermos bem, Deus esquece nosso pecado, lança no mar do esquecimento, e tomamos posse da bênção que foi declarada aos nossos antepassados. Tomamos posse dessa bênção hoje. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para nós estarmos orando, para que essa palavra possa entrar nos nossos corações essa noite. Cada um de nós que viemos aqui, não pensa que essa palavra é para o outro. Cada um de nós que viemos aqui essa noite, coloca agora isso aqui no seu coração. Andes humildemente com o teu Deus. Coloca a humildade agora diante do Senhor. Reconheça a tua falha. Reconheça o teu erro. Reconheça que somos falhos e que carecemos da graça de Deus. Reconheça que precisamos da mão do Senhor sobre as nossas vidas. Reconheça que somos pecadores. Reconheça que precisamos de perdão. Curva a sua cabeça agora, feche os teus olhos. Uma